Boa tarde, queridos alunos do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Peguem o livro de ciências e abram na página 62. Hoje vamos falar sobre o reino vegetal, todos os vegetais, todas as plantas. Acompanhem a leitura. Dona Árvore, tronco, folhas, galhos tem, fruto e flor e raiz. Dona Árvore vai bem e é muito feliz. Subir, subir, vamos subir. Sou macaquinho e eu não vou cair. São lindas e exemplares as lições que a natureza nos dá. Se repararmos na vida das formiguinhas, vamos ter uma amostra de ajuda e companheirismo. Todas trabalham juntas para alcançar o mesmo objetivo. Todas se ajudam e fazem seu trabalho com responsabilidade e dedicação. Elas formam uma verdadeira corrente do bem, experimentando o que, para os humanos, seria a fraternidade, de um ajudar ao outro como se fossem irmãos. Página 63. O reino vegetal é conhecido cientificamente como planta e é formado pelas plantas. Elas estão presentes em alguns lugares e climas bem variados. Os vegetais têm diferentes cores, formatos e tamanhos, e no Brasil existe uma variedade enorme deles. Os vegetais também são seres vivos, pois nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Para ter um bom desenvolvimento, eles precisam de água, luz, temperatura ideal, espaço, ar, terra fértil e de sementes sadias. As plantas são seres vivos que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Ou seja, o que é fotossíntese? É o processo pelo qual as plantas absorvem energia solar através de suas folhas para produzir a sua própria energia. Vejam aí a explicação da fotossíntese. Entendam mais um pouquinho. Essa comida está deliciosa. Quem fez a sua comida? Minha mãe. Você sabia que as plantas também comem? Não, sim. Elas comem também. Só que as plantas fabricam sua própria comida. Você sabe o que a sua mãe usa para fazer a sua comida? Sim. Água, tempero, fogo, azeite e vegetais. As plantas também utilizam ingredientes para fazerem sua própria comida. O quê? Luz do sol, água, que elas tiram pelas raízes do solo, e gás carbônico. Tudo isso é misturado nas folhas e elas produzem um alimento. Você sabe como é o nome do alimento que as plantas produzem? Sim. Qual? Glicose. O glicose é a mesma coisa que o açúcar. Agora vocês entenderam o que é fotossíntese? Vamos continuar lá no finalzinho da página 63. Nós vemos aí a imagem de uma menina regando suas flores. Diferentemente dos animais e dos seres humanos, os vegetais produzem o próprio alimento, utilizando água, luz solar e gás carbônico do ar. Vocês viram? Aqui, nesse texto, logo acima, está dizendo que a planta precisa de água, luz, temperatura ideal e de sementes sadias. Mas vocês sabiam que algumas plantas não nascem de sementes? Vejam o vídeo. Ué, cadê a semente da banana? Vocês estão vendo alguma semente? Eu não. Sementes.
criança e cresce até virar uma banana adulta? Será? Como nasce uma banana? Eu quero saber. Precisamos descobrir isso. Eu quero saber porque o gato mia, verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. E agora, como a gente planta uma bananeira sem semente? Já sei! Eu quero saber pra que serve a lua. Eu tenho tanta pergunta, por que a pulga pula? Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Júpiter? Eu. Cláudio? A gente vai descobrir agora como se planta uma banana. Conta logo, Luna. Se a banana não tem semente, é porque ela é a própria semente. Para esse experimento, precisamos de 2 bananas. Ajudante número 1, cientista Júpiter. Descasque a banana e passe para mim, por favor. Tá. Cientista furão Cláudio, me passe a outra banana com casca e cave 2 buraquinhos na horta do papai, por favor. Pronto, agora é esperar. Com ou sem casca, uma delas tem que virar bananeira. Certeza, Cláudio. Vai dar certo. Acho que não dá certo, Luna. É mesmo! Olha só como o feijãozinho cresceu. E as bananas, nada. E esperamos uma semana inteira. Se é assim, como é que ela nasce sem semente? Nós temos que descobrir. Já sei! Vamos fazer de conta que a gente era uma banana e entrar numa bananeira para perguntar. E vamos entrar nessa aqui, ó. Legal! Somos bananas! Olá! Olá, trio de bananinhas! Oi? Tudo bem com vocês? Tudo! A gente veio saber como a gente planta uma banana. Não achamos a semente. Acorda, banana! Acorda, bananinha! Acorda, bananão! Vamos, bananas! Acordem! Acordem! Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Vocês acham que a gente é árvore, mas a gente não é. Somos folhas, 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 folhas. A gente não nasce da semente. Nascemos de um caule que fica aqui embaixo. E é por causa desse caule que a bananeira vira. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Que caule é esse? Ele fica na terra? Fica aqui, ó. Quer vir comigo? Maravilha, a gente quer. Ai, Luna, eu tô com medo, Luna. Tá tão escuro.
deve ser legal. Ela disse rizoma. Que nome estranho, né? Rizoma! Seu Rizoma, temos visitas. Olá, banana. Oi, bananinhas. Eu sou a Luna. Oi, Luna. Seu Rizadoma, a gente quer plantar uma bananeira. Como é que faz? Eu sou meio que mago. Mesmo sem sementes, eu me propago. Para uma bananeira virar outra bananeira, é só pegar um pedaço de mim e plantar. O Rizadoma é magricelo. Isso é incrível! Pode pegar um pedaço de mim e a sua bananeira você terá. Querem se servir? Não, obrigado, seu Risadona. A gente já almoçou. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Aprenderam sobre a bananeira? Interessante, né? Vamos continuar a leitura na página 64? Existem diferentes tipos de planta, com diferentes formas e tamanhos. Quando são rasteiras, com ramificações próximas ao solo, são chamadas de plantas herbáceas. Outras um pouco maiores, que possuem um caule desenvolvido e podem chegar a alguns metros, são chamadas de arbustos. E plantas que possuem troncos lenhosos, bem maiores que os arbustos, são denominadas de árvores. Algumas delas formam flores para se reproduzir. Outras vivem sobre outras árvores, ou no fundo dos rios, mares e oceanos. Observe a variedade de vegetais e os diferentes ambientes onde podemos encontrá-los. Através dessas 3 fotografias, vocês vão ter exemplos aí de plantas terrestres, aquelas que fixam a raiz diretamente no solo. Olha só, as que vivem na terra, né? São exemplos coqueiro, laranjeira, tomateiro. As plantas aquáticas, né, considerados vegetais aquáticos, são os que vivem na água. Exemplo, baronesa, vitória régia, aguapé. E tem as plantas aéreas, ou seja, os vegetais aéreos. Esses ficam suspensos em galhos de outros vegetais sobre paredes, telhados ou rochas. Um exemplo são as espécies de bromélias e orquídeas. Fiquem aí com os exemplos desses 3 tipos de plantas que a tia gravou para vocês aqui do jardim. Vamos ver um exemplo de planta aérea, tá? Aqui a tia tem uma árvore e nos galhos dessa árvore outras plantas podem nascer. Por exemplo, olha que linda essa aqui, ó. A orquídea, né? Temos também a bromélia, que é essa aqui, tá vendo? Elas nascem nos galhos de outras plantas. Então, como elas ficam suspensas, elas são chamadas de plantas aéreas. Todas essas aqui, olha, são plantas terrestres, que elas fixam a raiz no solo, tá? Então, toda planta que for plantada no solo, no chão, olha, e fixar a raiz neste solo, ela é chamada de planta terrestre. Olha que linda. Aqui nós temos o exemplo de plantas aquáticas, olha. Plantas que vivem apenas na água. Elas não precisam fixar a raiz ao solo. Elas vivem na água, são plantas aquáticas. Gostaram das minhas plantinhas? Lindas, né? Ainda na página 64. Como seres vivos, as plantas também passam por um ciclo de vida. Observe. Vemos aqui um vaso só com a terra e uma sementinha. Depois, essa sementinha
Ela germina, nasce uma plantinha. Essa plantinha cresce e dá frutos ou solta suas sementinhas no próprio solo. E dali outras plantinhas como esta vão nascer. E depois disso, ela vai ficar velhinha e vai morrer. Então, ela é considerada um ser vivo porque nasce, cresce, se reproduz, depois morre. Alguns vegetais crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Alguns vivem muito, como o baobá. Outros vivem pouco, como o milho. Fiquem agora com o vídeo do nascimento de um pezinho de feijão. Olha que coisa linda! Legal, né? Vamos agora para as atividades. Página 65. Encontre no diagrama as condições de que uma planta necessita para crescer. Todas essas informações já estão no texto que a gente acabou de ler. O que a planta precisa para ela crescer? Tem 4 elementos dentro deste diagrama que vocês vão encontrar. E aí depois vocês vão completar a frase abaixo com as palavras que vocês encontraram. Para germinar, a planta precisa de fértil. O que fértil que ela precisa? E depois ela também precisa de... E depois, calor do sol e... Então, com as palavrinhas que vocês encontraram, vocês vão completar essa frase. Número 2, na página 65. Responda abaixo de acordo com o ambiente habitado pelo vegetal. Muita atenção. Vegetais aquáticos. Onde eles vivem? Vocês vão escrever aí. Vegetais terrestres. Onde? Que eles nascem, crescem, se reproduzem. E os aéreos? Pesquisem no texto e escrevam. Página 66. Peça ajuda de um adulto e escreva exemplos de plantas pedidos abaixo. Plantas que vivem sobre o solo. Então, vocês podem pesquisar na internet, pode pedir ajuda da vovó, da mamãe, da titia, do papai, tá? Que aí vocês vão pesquisar sobre esses tipos de plantas. Plantas que vivem sobre o solo, depois exemplos de plantas que vivem na água e plantas que vivem fixas em outros vegetais. Atividade 4 da página 66. Júlia retirou uma planta do solo com a raiz e colocou-a em um pote com água. Ela sempre cuidava da sua plantinha, trocava água todos os dias, mas mesmo assim a planta morreu. Por que isso aconteceu? Vocês imaginam por que isso deve ter acontecido? Onde a planta morava? A moradia dela era o solo, né? E se mesmo que ela trocando a aguinha da planta, a planta morreu, isso quer dizer o quê? Hein? Como é que eu tiro uma pessoa do ambiente dela e jogo em outro ambiente? Acho que ela vai ficar feliz? Mesma coisa as plantas. Se o ambiente dela era o solo,
É ali que ela queria ficar. É dali que ela tirava os nutrientes para continuar vivendo. Se a gente muda a plantinha de ambiente e não volta ela para o ambiente de origem, ela vai morrer. Então escrevam aí com suas palavras. Letra B. O que você diria para a Júlia? Por que isso? Para que isso não aconteça novamente. Coloca um conselho aí para a Júlia. Atividade 5. Numere as espécies de vegetais de acordo com o ambiente onde são encontradas. E aí no retângulo rosa vocês vão ler terrestre, aquático e aéreo. O coqueiro. Vocês vão pensar onde o coqueiro é encontrado. Depois a orquídea. Lembra do vídeo da tia? E a Vitória Régia. Viu? Então hoje ficaremos apenas com essas atividades e aguardem que a tia vai passar uma experiência com plantinhas, tá? Um beijo, até a próxima aula.